Recentemente, eu tenho falado bastante aqui no canal sobre as tendências que a inteligência artificial tem trazido para o nosso mundo, sobretudo na área de dados. Mas muita gente tem me perguntado especificamente quais são as habilidades que a gente deveria aprender para ter mais sucesso aí, mais chances de sucesso com a inteligência artificial. Então nesse vídeo eu resolvi listar algumas dessas habilidades que eu considero mais importantes. Até mesmo antes de falar disso, espero que a ficha tenha caído para você que vão existir somente dois tipos de profissionais nos próximos anos. Ou você utiliza a inteligência artificial e domina a inteligência artificial, ou você vai ser dominado por ela. Eu espero que você aqui, inscrito do canal, esteja no primeiro grupo e a gente está fazendo o possível aqui para trazer esse tipo de conteúdo, tentar te guiar da melhor forma possível. Apesar disso, é importante enfatizar aqui que eu não tenho a resposta de tudo. O que eu trago aqui é minha opinião e opiniões que eu leio pela internet, artigos, estudos que eu vejo pela internet. Inclusive, eu tenho visto um crescimento absurdo aí de ou influenciadores ou pessoas que estão tentando vender formações aí relacionadas com inteligência artificial de uma forma muito genérica. A pessoa vai ali listar 50, 100 ferramentas que vão te ajudar no dia a dia. Bom, não tem nada de errado com isso, mas não acho que essa pessoa também tem toda a resposta do mundo. A gente nem sabe o que está acontecendo ainda direito. Claro que se uma pessoa está utilizando, e no meu caso eu me incluo aí, eu já estou utilizando várias ferramentas no dia a dia que me ajudam a ter mais produtividade, a executar as coisas de uma forma mais ótima, eu te trazer isso de alguma forma, inclusive as pessoas que vendem também, eu não vejo nada de errado nisso, mas tome o cuidado aí. Inclusive, se você for comprar alguma coisa de alguém, tente entender aí se a pessoa realmente utiliza isso no dia a dia ou se ela somente não tem aí muita influência e está tentando te vender qualquer coisa, porque é um assunto que está na moda e provavelmente está vendendo muito. Sem enrolação, vamos para o tema do vídeo. A primeira habilidade, eu não diria nem que é uma habilidade, mas é um grupo de habilidades, é a produtividade que a inteligência artificial pode te gerar. Então, hoje, nos estudos de hoje, sabendo aí as ferramentas que existem hoje, a inteligência artificial aumenta a produtividade de um profissional de 14% a 60%. Ou seja, olha, o negócio acabou de começar e em muitos casos já aumenta mais do que a metade da produtividade de um profissional. Isso, consequentemente, traz mais qualidade de vida para o profissional também. Sabendo disso, é impossível a gente não passar aqui por aumento de produtividade, não como uma habilidade em si, são várias habilidades envolvidas, mas como um objetivo em comum que as pessoas, os profissionais, vão ter cada vez mais, principalmente as pessoas que já entenderam que a inteligência artificial ela vai ser mais um braço seu aí para executar tarefas que você já fazia antes ou tarefas novas que otimizam ainda mais o seu tempo, o seu trabalho, mas também para as empresas. E toda a pressão de uma empresa e a tendência dessa empresa começa lá dos investidores, seja uma startup ou uma empresa que já fez IPO, você tem investidores ali nessa empresa, a pressão vai começar nos investidores. E os investidores querem o quê? Retorno sobre investimento, ou seja, para cada real, dólar, euro que você coloca ali, que volte cada vez mais. Sabendo disso, se você olhar vários casos de empresas aí, em todas que eu trabalhei na minha vida, a parte mais cara, se você dividir ali um P&L, né, que a gente chama de uma empresa, a parte mais cara vai ser o quadro de funcionários. Então a gente falou disso aqui no vídeo passado, eu sei que é um assunto que é polêmico porque acaba tocando aí nessa parte de desemprego e tudo, mas sabendo que a parte mais cara de uma empresa, em geral, são os funcionários, tem uma pressão dos investidores e, consequentemente, vai ter uma pressão do CEO, vai ter uma pressão aí da liderança para ter mais otimização da equipe que está ali ou, em muitos casos, infelizmente, reduzir a equipe que está nessa empresa. Ou seja, a pessoa que domina, não só para ela mesma, a parte de produtividade, de melhora de eficiência aí, no dia a dia, nas tarefas que ela já está executando. Essa pessoa que domina não só isso, mas também sabe como aplicar isso para uma empresa, ela vai ter um espaço ali cada vez maior nessa empresa. Ela tem uma tendência de ser muito mais escutada, porque o objetivo dos investidores, do CEO, da liderança, é justamente aumentar a eficiência. Então, se você tem a resposta para otimizar a eficiência daquilo que você está fazendo, por exemplo, ou de outras pessoas, isso vai te dar um lugar bem maior nessa empresa. Então, pensa aí no seu dia a dia, tanto tarefas básicas, por exemplo, responder um e-mail. Você já está utilizando inteligência artificial para te ajudar a escrever um e-mail? Se você manda muito e-mail aí no dia a dia. No meu caso, eu mando muito e-mail e era uma coisa que consumia, assim, quase que uma manhã minha antes de surgirem essas inteligências artificiais. Eu tinha que ficar ali um tempão mandando e-mail e isso realmente mudou a minha eficiência nesse sentido. Eu estou utilizando, isso está me ajudando bastante. Eu já tenho uma estrutura própria ali, já tenho um fluxo já adaptado ali no tipo de tarefa que eu faço. Então esse é um exemplo simples. Outro exemplo, codar. Se você continua codando aí, se você está aprendendo, se você está entrando na área, eu realmente recomendo que você aprenda ali, linha por linha.
Mas se você já domina, de vez em quando faz um código para você lembrar como é que faz, né? Mas se você não está utilizando no seu dia a dia, você está perdendo tempo. Independente da linguagem, o ChatGPT mesmo domina toda a linguagem que eu tentei jogar lá, ele domina, ele corrige, ele faz as coisas muito bem. E aí o próximo passo disso é você trazer isso para a empresa e ter a mentalidade, ter o objetivo de retorno sobre investimento. Mesmo se você não tiver nas decisões estratégicas ali que definem essa parte de revenue e como é que a eficiência operacional e financeira da empresa tem que funcionar, cada decisão dessa sua de visar uma otimização, uma eficiência maior para a empresa, vai te abrir mais espaço dentro dessa empresa. Essa é a maior aposta aqui que eu diria que existe. Tanto é que não é só uma habilidade, é uma mentalidade. E a segunda habilidade é a habilidade de dominar a desinformação. Então, se você utiliza ChatGPT no dia a dia, você já deve ter percebido que assim, a quantidade de desinformação que ele continua trazendo pra gente é muito grande. Isso é inclusive publicamente conhecido, o CEO da OpenAI, a CTO da OpenAI já falaram sobre isso, que a gente não deveria confiar numa linguagem, no modelo de linguagem, justamente porque o modelo de linguagem, ele imita o que a gente faz no dia a dia. E em muitos casos, se você me pergunta uma coisa que eu não sei, é muito natural do ser humano tentar buscar uma resposta, e em muitos casos você pode trazer informação errada, porque muita coisa que a gente pergunta pro ChatGPT, ele não tem a resposta exata. Mas o que ele geralmente não fala, eu não sei. Para algumas coisas ele faz, mas em muitos casos ele vai lá, pega a informação de uma coisa A, de uma coisa C, tenta unir ali e achar uma lógica para o conhecimento B. Em muitos casos ele inclusive inventa dados, eu já vi isso acontecendo também, dele inventar dados. Então, sabendo disso, como é que a gente pode proteger uma empresa? Porque imagina, se a empresa toma decisões ali baseadas em informações falsas geradas por um ChatGPT, por exemplo, essa empresa está entrando ali num risco muito grande, tanto de reputação quanto financeiro também, que volta para o ponto anterior, meu lado. Nada adianta você ter super eficiência, mas ir para a direção errada. Então, como que a gente pode ter essa habilidade de dominar a desinformação? Ao meu ver, isso é a minha opinião, a melhor forma de fazer isso é você dominando a indústria, dominando o conhecimento ali do negócio. Então eu sempre trago isso aqui no canal, sei que eu repito isso bastante, falo sobre as 3 esferas. Se você não assistiu algum vídeo onde eu falo sobre essas 3 esferas, assista, porque talvez seja, para você que está entrando na área de dados, talvez seja uma das definições mais importantes aí, que pode definir os próximos passos da sua carreira. E por que o conhecimento do negócio, da indústria, vai te ajudar? Porque imagina, se uma pessoa é totalmente leiga sobre um assunto específico e vai lá e faz um prompt e gera um resultado ali no ChatGPT sobre aquele assunto, não vai adiantar nada. Se a pessoa não vai saber de julgar se aquele resultado é verdadeiro ou é falso. Para uma pessoa que é técnica, conhece aquilo, é especialista naquele assunto, a história é diferente. Então essa pessoa técnica, especialista, ela vai conseguir gerar mais resultados ali, vai conseguir ter mais eficiência e vai conseguir julgar, vai ser tipo o juiz ali daquele resultado. Vai conseguir julgar se aquela informação é correta ou não. Então, mais uma vez, aqui quando a gente fala sobre as 3 esferas, a gente fala sobre a parte técnica, que, bom, obviamente a pessoa vai ter que corrigir também a parte de código e várias outras partes ali relacionadas com a parte técnica, mas grande parte daquele trabalho, aquele tempo que um profissional, até hoje aí, um analista de dados, por exemplo, principalmente cientista de dados, vai dedicar, vai gastar ali codando, isso está sendo cada vez mais substituído pela inteligência artificial. A parte matemática, a parte ali teórica, ela também, você pode consultar e tudo mais, mas ela já exige ali um conhecimento, pelo menos um bom senso ali relacionado com essa área. Então eu acho que ela vai ter uma dificuldade, vai existir uma dificuldade maior de substituir essa parte, principalmente se ela conectar com a terceira, que é o conhecimento do negócio. E o conhecimento do negócio, eu sei que também o ChatGPT ele pode te ajudar com o conhecimento do negócio, ele tem informações de praticamente tudo que a gente tem na internet, mas o conhecimento do negócio, em muitos casos, ele demanda também um bom senso que ainda não existe no mundo. Então, em muitos casos, pelo menos assim, nas empresas que eu trabalhei, que trabalho, tem muita coisa que a gente está criando hoje, que não existe nada igual no mercado. E quando existe, as empresas não vão deixar de forma pública lá que um ChatGPT vai ter informação. Então, você que está envolvido aí na indústria, você vai ter uma condição maior de julgar se aquele resultado que o ChatGPT, por exemplo, está trazendo, ele é verdadeiro ou ele está simplesmente ali enchendo linguiça, que ele faz muito bem. E a terceira habilidade é o que a gente chama de engenharia de prompt. Engenharia de prompt é basicamente a capacidade sua e a habilidade de conseguir conversar, por exemplo, com o ChatGPT. É escrever o prompt, é fazer o pedido ali do que você quer receber de informação de volta.
E aí, eu consigo dividir aí os profissionais hoje em 3 grupos. O profissional que ainda não utilizou, não sabe o que é ChatGPT, eu acho que é raro a pessoa não saber, mas tem muita gente que nunca usou na vida, não sabe assim, o potencial que tem. Segundo grupo, é a pessoa que domina, utiliza no dia a dia, sabe fazer as tarefas, já utiliza como um braço a mais ali para ter mais eficiência. Eu espero que você, inscrito do canal, esteja nesse segundo grupo. Terceiro grupo é o profissional que usa o básico, já usou algumas vezes, mas geralmente é o profissional que fala que essa ferramenta não é tão útil assim para mim, não dá para aplicar no meu dia a dia aqui, para o meu emprego não dá para usar, ou ela é muito genérica. Então, assim, esse profissional que geralmente está ali não viu tanto valor ainda no ChatGPT, eu tendo a pensar que esse profissional ele está nesse terceiro grupo, é o profissional que está vendo tudo ainda de uma forma muito, muito simples, não tem uma engenharia de prompt tão boa assim. E qual que é a importância de ter uma boa engenharia de prompt? Justamente essa, de você conseguir trazer resultados mais direto ao ponto do que você quer resolver versus resultados genéricos. Isso para você que utiliza no dia a dia, não vai ser segredo para você que se você colocar ali pedidos, um prompt genérico, o resultado do ChatGPT vai ser genérico também. Então, quanto mais específico, e se você utiliza também uma boa estratégia de prompt, isso eu posso até fazer um vídeo aqui no canal, se for útil para vocês, deixa aí nos comentários. Mas se você usar uma boa estrutura ali para o seu prompt, isso vai te ajudar bastante e ele traz resultados assim muito diferentes de um resultado que uma pessoa mais genérica ali, que está escrevendo um prompt mais genérico, traria. Isso principalmente a partir do GPT-4, já no 3, no 3.5, a diferença existia também, mas não era tão grande assim. Mas com o 4, parece que assim, ele criou uma capacidade assim, exponencial de entender um bom prompt e trazer um resultado muito melhor do que ele trazia antes no GPT-3. E também, assim, comparado com uma pessoa que usa o 4, mas faz um prompt mais genérico. Então, se você tem interesse de ver mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. E em que grupo que você tá? Eu tô até curioso. Espero que todo mundo aqui do canal esteja nesse grupo 2 aí, de dominar realmente, já tá utilizando. Dominar 100% é impossível. A gente tenta o nosso melhor, a gente dedica o tempo e tudo mais. Mas assim, se você utiliza já no seu dia a dia, já tá conseguindo ver mais eficiência, já é uma pessoa que assim, meio que depende do ChatGPT ou de qualquer outra ferramenta de AI no seu dia a dia, eu te vejo aí no grupo 2. Deixa aí nos comentários, você já depende do ChatGPT para suas tarefas ou não? Quarta habilidade bem relacionada com a área de dados e também com a área de programação é saber codar com a ajuda da inteligência artificial. Seja com o ChatGPT, mais uma vez, é o maior exemplo que eu trago aqui, mas não só o ChatGPT, desde o GitHub, a ferramenta que você utiliza para revisão de código. Se você não está utilizando aí o ChatGPT ainda para essa parte de código, eu te recomendo, principalmente se você já for mais sênior, já tiver mais tempo aí de indústria, de experiência, eu te recomendo começar a utilizar isso para ganhar justamente mais eficiência. Você vai ter que criar um fluxo novo, basicamente, para trabalhar. Há pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo atrás porque eu já vejo muito profissional trabalhando dessa forma que eu estou tentando trazer aqui. Mas há pouco tempo atrás, quando a gente não tinha tanta assistência assim, da inteligência artificial, eu via ali tanto o desenvolvedor quanto principalmente os cientistas de dados dedicando grande parte mesmo, 60%, 70%, 80% do tempo codando. Se você continua fazendo isso até hoje, cara, repense aí, sabendo que existe essa tendência, sabendo que existem profissionais que já inverteram essa lógica e passam ali 20% do tempo codando ao invés dos 80% e já estão trazendo mais resultados que elas traziam antes. Por quê? Porque os 80% do tempo livres ali, essa pessoa consegue pensar em outras soluções, consegue pensar em outros problemas para resolver, consegue aprender mais sobre o negócio. Então, se você não inverteu essa equação ainda, eu te recomendo a focar nessa habilidade número 4. Tem uma exceção aqui, se você está entrando na área, isso é uma coisa que eu falo bastante no livro também, se você está entrando na área, aí eu vejo uma importância maior de você se expor ao código, você se acostumar com aquela linguagem e para isso você tem que tentar codar. Não adianta você utilizar a inteligência artificial, inclusive eu te recomendo utilizar principalmente o ChatGPT para te auxiliar como um professor. Se você não estiver fazendo aula nenhuma para aprender, e é totalmente normal, você pode aprender uma linguagem de programação sem fazer formação nenhuma. Se você estiver nessa fase de aprendizado, eu te recomendo tentar codar mesmo. Mas depois que você aprender, comece aos poucos a introduzir a inteligência artificial no seu dia a dia na hora de codar também. Ele escreve o código para você. E deixa nos comentários se você utiliza o ChatGPT ou alguma outra ferramenta de AI, qual delas você utiliza para te ajudar a codar ou não, você faz tudo manual ainda. Estou curioso para saber também em que nível que vocês estão nisso, o que vocês acham disso. Eu sei que muita gente aqui no canal
é bem experiente e tem utilizado aí, outras, não sei se algumas não estão utilizando, mas eu queria saber, eu estou curioso para saber se você mais experiente não está usando ainda. E a quarta tendência, a quarta habilidade é a habilidade de criar produtos relacionados com inteligência artificial. Então, a gente pode inclusive incluir uma quinta aqui, que são empregos relacionados, empregos novos que estão relacionados com a criação ou com a manutenção da inteligência artificial. Então, unificando aí essa parte de empregos com uma habilidade, que é a quarta, que é a criação de produtos relacionados com AI. Então, assim, muita empresa, ela vai utilizar o que existe hoje no mercado. Isso é bem natural, que as empresas utilizem o que a gente chama de B2B, né? Então, as empresas vão buscar soluções de outras empresas, por exemplo, o ChatGPT. Todo exemplo aqui é o ChatGPT, né? Mas, assim, a empresa vai utilizar ali uma ferramenta de AI como cliente. E aí essas empresas vão, inclusive, é onde mais gera geralmente retorno financeiro para as empresas, são essas colaborações, esses clientes empresas, né? As empresas tendem a pagar muito. Por exemplo, a Amazon ganha muito mais dinheiro com a AWS do que com o serviço que ela de entrega, com o serviço do Prime, Video, etc. Então, assim, o AWS, para quem não conhece, é toda esse aglomerado aí de soluções relacionadas com a nuvem que a Amazon, desde armazenamento a todo tipo de suporte que a Amazon dá para as empresas. Então, isso dá muito mais retorno financeiro para ela. Então, assim, vai ter uma tendência, a gente já está vendo essa tendência de ferramentas como de empresas como a OpenAI criarem soluções para outras empresas. Mas nem sempre isso vai conseguir suprir a necessidade no mercado. Ou seja, dependendo da indústria, dependendo da empresa que você seja, ela vai ter que criar a própria solução de inteligência artificial. Então, você que domina a criação disso, sendo na parte de machine learning, sendo na parte de desenvolvimento, isso provavelmente vai te trazer um diferencial, ter essa habilidade, tanto dentro da empresa que você está, mas também a longo prazo na criação desses trabalhos que a gente tem comentado aqui. Eu falei no vídeo anterior, que é o ponto 5, que é a criação desses trabalhos novos aí, que estão relacionados com a criação de inteligência artificial ou manutenção delas. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Deixa aí nos comentários se faltou alguma habilidade. Tem alguma outra habilidade que você realmente acredita que a gente precisa focar agora? Meu nome é Danilo, muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido até aqui. E deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. E espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha muito sucesso aí e esteja nesse grupo que domina as inteligências artificiais. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.